Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai, e a pergunta de hoje é: li que o meu bonsai tem que estar 6 horas direto no sol. Procede isso? Não tem como responder a isso diretamente. Tem 3 fatores que influenciam nessa resposta: localização geográfica, espécie e clima. Vamos um a um? Localização geográfica. A força do Sol é diferente mediante a localização geográfica da planta. Vamos dar o exemplo de Noruega. 6 horas de sol na Noruega pode nem ser suficiente para que uma planta se desenvolva. Entretanto, se considerarmos o Egito, 6 horas ao sol, a planta, além de já estar morta nos primeiros minutos, estaria completamente torrada. Por essa razão, dizer que uma planta tem que estar 6 horas ao sol depende um pouco. Aquilo que acontece muitas vezes é que as pessoas leem em livros, por exemplo, do Sr. Peter Shack, em inglês, que tem os bonsai em Inglaterra, e estão a considerar que o tempo de exposição solar que ele faz em Inglaterra terá de ser igual em todo lugar, o que é errado. Porque 6 horas na Inglaterra é bastante fraco, é pouco até. Devia de estar 8 horas, até mais. Entretanto, se formos considerar Portugal, que fica mais abaixo um pouco, 6 horas de sol no verão começa a ser complicado. Pode estar ao sol, mas é preciso ter cuidados. Próximo é a espécie. A espécie é muito importante. Existem plantas que suportam luz total, existem plantas que só suportam luz filtrada e existem plantas que só suportam um nível de luz bastante baixo. É claro que nós estamos a lidar com espécies para bonsai, árvores ou arbustos, e por isso, dependendo da umidade do solo, existem plantas que irão resistir muito mais a temperaturas elevadas se existir uma maior umidade. Ou então, se a planta consegue ir buscar a umidade a solos mais profundos. As resinosas, por exemplo, elas costumam ser mais resistentes ao sol direto. Isto quando nós estamos a falar de plantas plantadas no solo, na terra, no chão. Depois também temos as plantas de folha mole, que não resistem a uma exposição solar tão forte, mas que mesmo assim, se elas estiverem na condição ideal de umidade e o grau de incidência solar, elas conseguem resistir àquela força solar. Mesmo assim, existem sempre exceções. Clima e umidade. Se o clima é extremamente seco, dificilmente nós vamos ter uma planta que consiga resistir a esse estilo de condição. Da mesma forma que se o clima é extremamente úmido e nublado, nós iremos ter plantas que podem resistir a esse estilo de clima, mas terão algumas dificuldades. Mas é aqui que voltamos ao ponto 2. Depende da espécie. Existem espécies que se desenvolveram nesse estilo de climas. Por isso é que esta é uma pergunta sem uma resposta direta. Tudo está a interagir, todos estes pontos, uns com os outros. Ou seja, nós temos que conhecer a espécie e saber a sua localização na origem, que foi aí que ela se desenvolveu durante milhares, milhões de anos, para chegar aos nossos tempos de hoje e nós conseguirmos lidar com ela. Se nós queremos fazer uma ambientação da planta para consegui-la colocar em bonsai, isso não vai acontecer. Uma planta de um clima extremamente seco nunca vai reagir bem num clima muito úmido. Uma planta de um clima muito úmido nunca vai reagir bem quando nós lhe estamos a dar sede. A genética da planta não lhe permite esse estilo de tratamento. É preciso nós vermos a ficha técnica dessa planta para saber como lidar com ela. É por isso que eu tenho estado aqui a fornecer no canal Mestre Bonsai a ficha técnica de cada espécie. Por aí vocês podem verificar em que clima é que a planta se desenvolveu,
que estilo de umidade é que tem disponível, quando eu falo no clima nessa ficha técnica, que tipo de sol é que a planta necessita e que a exposição solar é que ela tinha. Pelo clima, vocês sabem se a planta é de uma exposição solar muito forte ou se é de uma exposição solar um pouco mais fraca. Por isso, se vos aconselharem uma planta a estar 6 horas ao sol, eu aconselho-vos a consultar a ficha técnica e depois verificar se essa informação se enquadra na resposta que vocês tiveram. Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer forma, algo garantido é que não existem plantas dentro de grutas. Não existem árvores nem arbustos a crescerem dentro de uma gruta. Vocês podem encontrar líquenes, podem encontrar musgos, mas dificilmente um pouco mais do que isso. Vocês necessitam de um grau de luminosidade algo elevado, de forma a que a planta consiga processar a fotossíntese para que possa fabricar o alimento para se desenvolver, para crescer, para ser saudável. Portanto, de acordo com aquilo que eu digo em muitos dos meus vídeos, deem-lhe o máximo de luminosidade possível, mas nada de sol direto. Sol direto começam a fornecer aos poucos, é algo que nos vamos habituando e vamos verificando se a planta se consegue habituar, se consegue sobreviver nesse sol direto. Por exemplo, entregam-vos uma ceriça e dizem-vos que tem que estar 6 horas ao sol. Se vocês não regarem, a ceriça vai morrer. Ela está dentro de um vaso, apercebam-se disso. Ela não está no chão, as raízes não podem ir buscar aquela umidade lá embaixo. Ela está naquele vasinho e é o ambiente dela, é o mundo dela. Se não tiver umidade nesse mundo, as raízes vão secar e a planta morre. Ok? Portanto, pode estar ao sol se vocês regarem. Mas depende do tipo de sol. Se existem locais em que pode estar totalmente ao sol e o grau de incidência do sol é bastante fraco, mas existem locais que, se estiver ao sol, a planta vai morrer. Verifiquem se ela, por exemplo, tem as folhas a queimar. Verifiquem, por exemplo, se as folhas que deviam de estar assim começam a descair. Estão a desidratar muito rápido e a planta está a pedir água. Ou seja, provavelmente a planta não pode estar nesse estilo de sol. Digamos que nós temos o sol aqui e nós temos a planta aqui numa janela e, neste caso, a planta está a receber luz direta. Se a planta está a cair, a ficar meia murcha, porque está com sede, então é porque neste local é demasiado para ela, nessa época do ano. Provavelmente no inverno será uma boa localização. Mas no verão, por exemplo, pode não ser uma boa localização. Então o que é que fazemos? Vamos colocar aqui e nesta posição ela não apanha sol direto, mas apanha muita luminosidade. Ok, ela não se importa de estar aqui. Aqui queimava, mas aqui não queima. Então aqui vai ficar boa nessa época. Chega a uma altura de clima bastante frio, geralmente, quer dizer que o grau de incidência do sol também já não é tão grande, então como tem menos sol, às tantas puxamos para aqui, exatamente para conseguirmos ter luminosidade suficiente para que a planta consiga resistir. Tão simples como isso. Então, como é que vocês se aperceberam que as vossas plantas precisam de sol ou não podem estar ao sol? Em que clima é que vocês vivem? Comentem aqui, deixem a vossa experiência para que outros também possam aprender com ela. Digam qual a vossa localização geográfica e como é que é o sol no verão e como é que é o sol no inverno. Por hoje é só e lembrem-se, comentem, partilhem e subscrevam. Um pequeno clique para vocês é um grande passo para o canal. Abraço pessoal.